Jesus, Mestre Divino, condutor de nossas vidas, de nossas almas. Aqui iniciamos mais um momento de estudo do Teu Evangelho, Senhor. E para tanto te rogamos a presença divina, a presença dos Teus emissários sublimes, responsáveis pela nossa educação moral e intelectual, para que inspire ao nosso simval, que vai nos conduzir no estudo, e a nós, no aproveitamento deste estudo. E que seja este um momento em que, vibrando pela nossa paz, pela paz de nossos lares, pela paz de nossas famílias e seus lares, dos nossos corações amados e seus lares, também o façamos por toda a nossa humanidade, que o façamos para o nosso grande lar terreno. Em teu nome, pois, Cristo, no nome de Deus, nosso Pai, Criador, permite-nos neste instante aqui iniciarmos nosso estudo de hoje, ao tempo em que te louvamos, e ao Pai Criador, hoje como sempre, Cristo, que assim seja. Como consta do nosso programa de estudos, na noite de hoje, nós teremos o nosso Simval falando para nós sobre comentário do evangelista no segmento do volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Então, nesse momento, nós passamos a palavra para o nosso Simval para nos dirigir nos estudos. Boa noite a todos e a todas. Que nos abençoe o Cristo Jesus, nos fazendo fiéis aos seus ensinamentos, à sua palavra, aos seus exemplos, ao seu amor eterno por todos nós. Nós temos hoje a continuação do volume 2 do Sabedoria do Evangelho, um trecho que Pastorino destaca e vejam que capacidade que ele tem, né, de perceber as sutilezas. Esse trecho que eu vou pedir para a Rui colocar o próximo slide aí, ele destaca na obra dele como sendo comentário do evangelista. Se nós pegarmos qualquer outra Bíblia, qualquer outro Novo Testamento, esses versículos aí do 16 a 21 do capítulo 3 de João, eles estarão como uma sequência natural, desde o versículo 1 até o 21, em todas as outras Bíblias, né, em todas as outras edições, eles estão como Jesus e Nicodemos, que foi justamente o que foi abordado na última quinta por Marconi. Até então, até a primeira vez que eu li esse trecho de Pastorino, eu entendia que essas palavras que nós vamos ler aqui agora eram palavras que Jesus estava falando para Nicodemos, porque ele vem numa narrativa só, né? E aí Pastorino percebe uma sutileza, que é a mudança do tempo do verbo. E também como ele traduz dos originais gregos, porque, relembrando aqui, né, todos os manuscritos originais que existem hoje, que nós chamamos de originais, né, que são aqueles mais antigos de todos, as diversas cópias que existem, todos eles estão em grego, né? Então, ele
traduz do grego direto para o português, né? E aí ele percebe essa mudança no tempo do verbo. Então, vamos ler o trecho todo e depois a gente vai fazendo as pontuações como ele nos orienta também. Entendemos que aqui é um comentário que João, o evangelista, está fazendo, né? Logo após ter narrado o diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que ele fala do é preciso renascer de novo. Então João diz assim: Deus teve, pois, tanta predileção pelo mundo que deu seu Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê, ao invés de perder-se, tenha vida imanente. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja preservado por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram más as suas obras. Porque todo o que faz coisas inferiores aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam inculpadas. Mas aquele que faz a verdade chega-se para a luz, para que sejam manifestadas suas obras, porque foram feitas em Deus. Então, nós vamos, para quem está acostumado a ler outras edições do Novo Testamento, né? Pastorino utiliza algumas palavras diferentes. Por quê? Ao traduzir do grego para o português, a gente pode utilizar palavras que podem ser sinônimas, né? Ou que podem ter um entendimento diferente. Isso é o que nós vamos ver ao longo do texto de hoje. Porém, o que fica claro aqui, que o Pastorino nos chama a atenção, e aí vamos para o próximo slide, né? Que é justamente esse primeiro versículo, né? Que a gente leu agora, né? Deus teve, pois, tanta predileção pelo mundo, que deu seu Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê, ao invés de perder-se, tenha vida imanente. Talvez nesse versículo aí esteja resumido tudo que está escrito nos outros, né? E nós destacamos, então, a predileção pelo mundo, né? Que nas outras edições tem assim, pois Deus teve tanto amor pelo mundo, ou amou tanto o mundo, né? Aqui ele traduz como predileção pelo mundo, né? Destacamos o termo unigênito, né? E esse termo vida imanente, que em todas as outras edições que eu já li até então, está escrito como vida eterna, né? Então vamos lá. Este versículo específico aqui, Pastorino, então, nos coloca que o evangelista João nos convida a buscar a razão íntima dos ensinamentos, dizendo que o amor de Deus ele é universal e não apenas restrito aos elementos de uma determinada religião. E é isso mesmo, né? É isso que nós aprendemos da doutrina espírita, né? O Criador é Criador e Pai eterno de todos nós, de todos que existem. As religiões são caminhos que a gente vai buscando conhecer melhor este Pai, né? Conhecer melhor Cristo, que é a expressão, é o espelho cristalino de Deus, né? Os Cristos, né? Nós aqui conhecemos o Cristo Jesus. Mas esta é a primeira lição que nós aprendemos no Espiritismo, também, né? Que Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem predileções, né?
ele ama o mundo inteiro, né? Não há sectarismos, não, ama tanto aqueles que nós dizemos que são bons quanto os que nós dizemos que são maus, na nossa visão limitada, né? Deus ama a todos, né? Inclusive os perversos, inclusive os marginais, né? Todos eles são amados por Deus, da mesma maneira que nos ama. Existem 4 verbos gregos que exprimem a palavra amar. Isso está no próximo slide, né? Pastorino destaca ele para a gente e destaca também qual foi aquele que o evangelista João escolheu para colocar nesta passagem. Como eu não sei falar grego, eu não vou poder falar o que está escrito aí, mas está escrito, né? Então, esses 3 verbos diferentes, todos eles exprimem na língua grega o que para nós a gente chama de amar, de amor, né? O primeiro é um amar de amizade, um amar de querer bem, né? O segundo é aquele amar do que a gente chama de amor, né? do apaixonar-se, né? Estar apaixonado. O terceiro, que é o escolhido pelo evangelista, né? É esse amar com preferência, ou ter predileção por. Isso me fez lembrar, por exemplo, que existem outros trechos do Evangelho, dos Evangelhos, em que diz assim: aquele que não odiar a seu pai, a sua mãe, ao seu filho, não pode me seguir, não é digno de mim. Né? E a gente fica pensando, bom, o Cristo falaria aquele que não odiar a seu pai, a sua mãe, ele não nos incita a odiá-los. E aí vem o entendimento de que o vocábulo utilizado em grego, que pode ser traduzido como odiar, mas ali, naquele contexto, está como amar menos. Então, talvez seja justamente o oposto desse daqui, né? Ou seja, aquele que não ama com preferência, né, com predileção, acima de tudo, ao Cristo, ama mais a ele do que ao pai, à mãe, ao filho, etc, etc, etc. Né? Então, é este vocábulo aqui, então, que Torres Pastorino traz para a gente, que foi utilizado pelo evangelista. E ele diz assim, tanto assim, que na sequência, o que é que João diz? Né? Que ele deu seu filho, aquele filho unigênito, que é a própria manifestação divina. Né? Então, ele usa este último termo como este amor que está escrito, manifestado ali. Mas o que mais me chamou a atenção, isso sempre me chama, que está no próximo slide, é o filho unigênito. Por quê? Porque unigênito significa o único que foi gerado. Não existe outro. Né? Do latim unus, que significa um, mais gênitus, que é nascido, gerado. Então, quando diz assim, Deus deu seu Filho unigênito, o único gerado por ele. E se nós entendermos, né, aquela figura de que Jesus é o Filho unigênito dele, o Cristo é o Filho unigênito dele, na expressão de Jesus, pessoa, né, persona, nós então estamos deserdados, né? Nós estamos órfãos, porque Deus só teve um filho. E aí é onde o Pastorino vem nos explicar, né, que esta geração de Deus realmente é uma geração única ao gerar este Cristo cósmico que está presente em cada um de nós. Né? Nós somos criaturas, né? Nós somos filhos dele, em nós reside esta mônada, né? Esta centelha divina. Mais adiante nós vamos voltar a abordar essa questão do Cristo cósmico ou do unigênito.
Tem um ditado em italiano, aí no próximo slide, que diz assim: "Traduttore traditore", que significa tradutor, traidor, né. Ou seja, é difícil traduzir de uma língua para outra, sem trair, no sentido de, eh se sem que a gente seja completamente fidedigno. Por quê? Porque existem palavras que elas realmente não expressam a mesma coisa em 2 línguas, né. E aqui eu trouxe esse tradutor e traditore, porque para mim também é um ponto principal desse capítulo, que é esse verbo grego aí, ou melhor, o que está escrito em grego, que em todas as outras edições dos evangelhos, né, a gente vê escrito vida eterna. E Pastorino traz aqui como vida imanente. Então, isto que está escrito aí, né, é é vida eterna ou é vida imanente, né? Então, como tem escrito no decorrer do texto no texto de Pastorino, Zoé aionios, eu estou entendendo que isto que está escrito em grego aí, né, é Zoé aionios, né. Então, isto é vida imanente ou vida eterna, né? Ele nos chama a atenção que esta promessa da vida eterna ou da vida imanente, ela foi feita nada mais nada menos do que 45 vezes em todo o Novo Testamento. Mais da metade, 25 vezes, está expressa nos textos de João, evangelista, né? Esse que nós estamos lendo aqui agora. Mas existe também em Paulo, em Lucas, em Mateus, em Marcos e até na Epístola de Judas, né? Todos eles usam esta mesma expressão e em todos está traduzida como vida eterna. Mas é vida eterna ou é vida imanente? Eu trouxe no próximo slide um trecho de Mateus, que apesar de não estar no texto de Pastorino, eu acho que ajuda a gente a entender um pouco assim, e ter mais atenção para o que a gente lê, né. Esse trecho aqui é aquele quando aquele mancebo rico, né, aquele jovem rico, se aproxima de Jesus, né. Aqui está como: "Eis que alguém aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna?" E então Jesus teria respondido: "Que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom." E aí vem, e veja que está em negrito: "Se queres entrar na vida eterna", para Pastorino seria: "Se queres entrar na vida imanente, né, observa os mandamentos." Aí o jovem diz: "Quais?" Aí Jesus diz: "Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo." E o jovem diz: "Eu guardei todas estas coisas, eu cumpri todos esses mandamentos. O que é que falta ainda?" E aí Jesus diz assim: "Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue." Então veja que há uma diferença entre, se queres entrar na vida eterna ou na vida imanente, né, e se queres atingir a perfeição. Então, são essas sutilezas que a gente, cada vez mais que a gente vai lendo, meditando, refletindo, estudando os evangelhos, a gente vai, conseguindo adentrar um pouco mais a fundo. Existe um substantivo grego que exprime eterno, está escrito aí no próximo slide. Eu também não vou saber pronunciar ele para vocês, mas é este que está escrito aí, é o substantivo grego que exprime eterno. Pastorino busca textos de escritores gregos antigos e traz um de Platão, onde ele usa este substantivo, substantivo, inclusive define o que é isto, né? O que é eterno é o que é anterior e através de todo o tempo e agora não podendo ser destruído. Ou seja, já existia, sempre existiu, porque através de todo o tempo,
inclusive agora, e continuará para sempre. Então, eterno é somente Deus, realmente, né? Nós somos eternos? Não. Nós somos imortais, mas nós tivemos um princípio. O que é eterno é aquele que não teve nem princípio, né? É o que está além do tempo, né? Então, este ter a vida eterna significa uma vida que sempre existiu. Não nos parece muito coerente, uma vez que nós não sempre existimos, né? Nós tivemos um princípio, um começo, a partir do momento em que fomos criados, né? E este é um substantivo que ele é diferente do que está escrito lá no texto acima, né, o que ele traduz como zoe ainos, né? Que está exprimindo para ele vida imanente, mas para todos os outros tradutores, editores, está como vida eterna. Então, no próximo slide, este zoe aionios, né? Pastorino diz assim: não pode ser a vida eterna, no sentido de duração, né? Por quê? Além de nós, aqui ele diz de que todos participam. O que ele quer dizer? Nós somos imortais, né? Então, nós existiremos para sempre, né? Não pode ser a vida futura, no sentido de como reencarnação, né? Por quê? Porque todos os espíritos terão também. Não só aqueles que crerem no nome do Senhor terão a vida eterna, no sentido de reencarnarão ou continuarão existindo enquanto espíritos, né? Como ele botou aqui, não pode ser a vida espiritual do espírito. Por quê? Porque todos têm, né? Na alegria ou na dor, como ele coloca aqui. Então, o que resta é algo diferente de todas essas coisas, né? Não pode ser vida eterna, não pode ser vida futura, não pode ser vida espiritual, né? O que resta? Próximo slide, Rui, por favor. É justamente a vida permanente ou imanente em Cristo, né? Ele vem aqui colocar para a gente, então, a gente vê que o imanente, ele vem do latim immanens, né? Imanens, que é o particípio presente de imanere. O que é imanere? É permanecer em alguma coisa, porque este prefixo in, tem o sentido de em, e manere é ficar, permanecer, né? Assim como permanente, este prefixo per, ele dá este sentido de completude, né? Então, permanente, que fica para sempre, perfeito, feito por completo, né? Perpétuo, né? Este per tem este sentido de completude, né? Então, faz muito mais sentido, agora que lemos isso daí, com essas explicações, que consigamos, então, ler, entender e traduzir, né, como ele fez, esta promessa desta vida imanente, né, do Cristo imanente em nós, de viver este Cristo que existe em nós, né, fazê-lo permanecer de maneira consciente, né, do que a vida eterna. Então, no próximo slide, né, e a vida imanente é esta. Isso foi um trecho que eu trouxe de um outro versículo de João, né, no próprio evangelista João, quando Jesus define o que é esta vida imanente, né? E a vida imanente é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste. Então, como o Pastorino nos diz aqui, é o próprio Jesus, né, conforme está escrito aí no Evangelho de João, que define o que é esta vida imanente, né? Primeiro, que conheçam a Deus,
né? Como Deus único e verdadeiro. Mas este conhecer não é um conhecer do tipo, eu compreendo, eu sei, ou eu atesto, ou eu creio, né? Eu acredito nisso, né? O que se busca aqui é ter uma experiência direta, realmente, né? É viver isso, e não ser somente da boca para fora. E ter o Cristo como seu enviado, né? Esta expressão crística, né? Como seu unigênito, né? E que existe dentro de nós. Então, o Pastorino diz assim: por aí verificamos que não é uma vida que dura eternamente ou para sempre, a partir do momento em que ela é concebida, criada, né? Porque todas as vidas têm essa qualidade. Não se refere à duração, mas a uma qualidade específica que reside no conhecimento do que ele chama desta verdade teológica, né? É um conhecer, é mais para um saber no sentido de saborear, né? Por mais que por mais que alguém nos diga, por exemplo, se tiver um prato diferente com um ingrediente diferente que eu nunca experimentei e alguém que já experimentou tentar descrever isso para mim, eu vou talvez fazer uma associação por outras experiências ou outros sabores que já experimentei. Mas eu não vou conseguir saber exatamente o sabor daquele prato que eu nunca experimentei. Então, este saber, ele tem que vir mais como um saborear mesmo, né? Vivenciar aquilo dali, para que a vida, então, seja imanente, né? Eu trouxe outro trecho de João, está no próximo slide, porque aí a gente começa, né, a ler e aí a gente começa a ligar uma coisa com a outra, né? Onde é que tem essa vida eterna em outros trechos do Evangelho? E uma delas é num dos trechos que eu considero como assim, como não só um dos mais bonitos, como um dos mais preciosos e mais intensos do Evangelho, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde ele pede a ela, dá-me de beber, né? Mulher, dá-me de beber. E aí tem todo aquele diálogo que nós não vamos entrar agora, porque requereria uma hora inteira disso, pelo menos. Mas, num determinado instante, Jesus diz assim, ele fala da água viva, né? Se soubesses, né, quem te pede, né, pedirias água viva. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida imanente, né? Não é a vida eterna, é a vida que há dentro da pessoa. Então, quem bebe desta água viva, quem tem este encontro, né? Quem tem essa experiência direta, né? Quem encontra o Cristo dentro de si mesmo, tem essa água viva jorrando nessa vida imanente, numa vida que existe dentro de nós mesmos, né? Pastorino então diz que por causa disso nós compreendemos que só pode realmente ser essa vida que se chama de reino de Deus ou reino dos céus, né? Atingir este estado é ter esta vida imanente no Cristo. Então, ele reforça aí que o melhor adjetivo para traduzir, não só neste trecho, como em todos os outros, é vida imanente e não vida eterna. Inclusive, um outro trecho que eu trouxe de João também, no capítulo 10, que está aí no próximo slide, né? E aí a gente vê que se adequa perfeitamente, é quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida imanente. Porque Jesus negaria a vida eterna para aqueles que não o seguem? Quem não segue Jesus, então, vai desaparecer? Não, né? Sabemos que não.
Sabemos que Ele respeita as nossas decisões, respeita o nosso momento de querer remar contra a correnteza, sabe que nós nos cansaremos um dia, né? E Ele espera realmente porque o rio corre para o mar, gente, né? Nós somos feitos desta luz. Mais cedo ou mais tarde a ficha vai cair, né? Em algum momento nós vamos fazer aquele retorno do filho pródigo, né? Nós provavelmente ainda estamos no caminho de afastamento da casa do Pai. Talvez já estejamos comendo aí as comidas dos porcos, né? Aquelas vagens selvagens que só os porcos comiam. Vai chegar uma hora em que a gente vai ficar com fome que nem isso vai conseguir sustentar a gente. E a gente vai lembrar assim, meu Deus, na casa de meu pai, os trabalhadores passam muito melhor do que isso daqui. Então, eu vou me levantar, como diz o texto, né? Depois de levantar-se, começou a voltar e dizer, eu não sou mais digno de ser filho, mas vou pedir pelo menos para trabalhar. E aí basta ele se levantar, que aí o texto diz que aquele pai, né, todo amor, todo acolhimento, toda alegria, toda misericórdia, vai encontrá-lo no meio do caminho. E quando ele começa a dizer, meu pai, eu não sou mais digno de ser teu filho, o pai abraça ele, cobre ele de beijos, né? Então Deus é a expressão do amor, gente. Deus nos acolhe a todo momento e nós é que nos afastamos dele. Então, para ter esta vida imanente, né, é preciso realmente fazer esta opção. Então, Pastorino nos diz assim: é a vida permanente ou a vida imanente em Cristo. Em outras palavras, é a união total do eu pequeno, né, do nosso eu personalístico, com o eu profundo, né, do espírito personalístico com o espírito ou a individualidade. Então, a crença em Cristo, baseada no conhecimento e na convicção, né, que está chamando de fé aqui, produzirá seus efeitos com a negação da personalidade, que fica absorvida pela individualidade, pelo Cristo que passa a viver em nós. Ele diz assim: é o mergulho na divindade, é este salto no abismo, né, na qual nos dissolvemos. E isto se realiza através do Cristo. Como João Batista disse, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Ele já estava no isso dizendo, é preciso que a gente perca essa nossa vida personalística para que a gente alcance a vida imanente, né? Então, aqui no texto de Pastorino, pela oposição dos termos, salienta-se o significado, né? O erro nos trouxe a condição de encarnados, sujeitos à morte, né? Aí ele está falando de um trecho de Paulo, né? Mas a recompensa de Deus é esse tirar-nos quando nós quisermos, porque dependerá do nosso esforço, né? Abrir mão de muita coisa, a qual nós estamos apegados. Inclusive, a que nós mais estamos apegados, que é o nosso próprio ego, né? Então, é este sair do Egito, da estreiteza, deste cativeiro, né? Que figuradamente levou esses 40 anos no deserto, né? Há que se atravessar este deserto realmente. Bem, no próximo slide, Rui, por favor, um outro trecho que eu também destaquei de João, que aí já faz a gente voltar para esse texto agora, porque em João, no versículo 24 do capítulo 5, que não é desse texto aqui, ou seja, aqui nós estamos olhando o capítulo 3, né? Mas lá no capítulo 5, no versículo 24, Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida imanente. Nos outros está escrito vida eterna, né? Tem a vida imanente. E não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida, né?
O que é este julgamento, né? Que vem que vem do latim judicare, que é julgar. É o encontro de dois vocábulos: jus, que é lei, direito, né? E dicere. Dicere é dizer, falar, né? Então, judicare é dizer, falar a lei, o direito que a pessoa tem. Por isso que a gente chama de julgar. Então, judicar e julgar você está de acordo ou não está de acordo com a lei, com o mandamento, né? Este é o julgamento. Então, voltando para o texto que nós estamos analisando agora, voltando aí para o texto de Pastorino, no próximo slide, Rui, por favor. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja preservado por meio dele, né? Então, o Pastorino diz assim, isso parece até contraditório, porque em outras passagens ele diz que deu ao seu Filho, né, unigênito, né, o poder, né, a condição de julgar o mundo. E aqui ele diz que ele não enviou seu Filho ao mundo para julgar ao mundo. E aí Pastorino vai dizer que não há nenhuma controvérsia nisso. Porque o motivo da encarnação do Cristo, né, do Cristo planetário aqui, do Cristo que tomou o nome de Jesus, que a gente o chama como Jesus, Yeshua, né? O motivo não foi para julgar o mundo. Mas o fato dele não ter vindo para julgar o mundo não significa que ele não tenha esta possibilidade, né? E ele já disse, qual é o julgamento, né? O julgamento é este, né? É crer em ti, Deus, o único, e naquele que foi enviado por ti, que era ele, né? Então, o fato dele não ter vindo para julgar não significa que ele não possa julgar. E aí, que mundo é esse, né? Próximo slide aí. Tudo isso é tirado do texto de Pastorino, tá, gente? É um texto que vale a pena, é riquíssimo. Às vezes pode parecer difícil na primeira lida, mas a gente lê, dá uma pausa, depois volta, lê de novo, pega o Evangelho, e aos poucos a gente vai se acostumando com essa linguagem dele, e isso vai ampliando os horizontes para a gente, né? Então, o que é este mundo, né, que está expresso pela palavra cosmo, né, o termo grego, né, que significa ordem ou harmonia do universo, né? O que é este mundo? É a manifestação visível do Cristo cósmico, do Filho unigênito, né? Então, é a própria exteriorização, ou seja, a própria exteriorização do cosmo, né? O fato de ter criado o mundo, isso já é por si mesmo esta doação que o Pai faz do seu Filho unigênito. Então, ele deu o seu Filho unigênito, ele exteriorizou, né? No próximo slide, isso talvez fique um pouco mais claro, porque tem assim, Deus é o Espírito, né? Isso está em João 14, 24. Então, a gente já estudou isso no volume 1 de Sabedoria do Evangelho, então aquele que ele está relembrando, né? Deus é o Espírito, isto é, Deus é o amor, né? O amor é Deus, né? Que ao se expandir, né? Ao se expandir e se manifestar, ele vai justamente assumir essa atitude de pai, né? Ou de verbo, né? Logos, palavra, né? Esse logos, né? A gente vê no início do Evangelho de João, né? No princípio era o verbo, era a palavra, né? Era o logos. Existe um verbo grego que é lego, né? Que é até o nome daquele jogo, né? Aquele jogo que a gente, aqueles bonequinhos,
né, que a gente chama de lego, né? O que é lego em grego? É reunir, juntar, né? E desse verbo grego, lego, esse verbo grego lego, deu origem o substantivo logos. Mas o que é que o ser humano reúne? Né? Ou como o ser humano reúne? Né? O próprio falar é uma reunião de palavras. Por isso que no princípio era o verbo. Este ato de criação é um ato de união, né? De reunir, de unir. Então, este logos, em grego também, pode ser entendido como a razão, porque é justamente pela razão que nós reunimos. Né? Mas este logos, este verbo, ele é tão divino, né, que ele diz, como em grego não existe, né, lá na língua, até na língua original aramaica, né, hebraico, esses adjetivos não eram muito claros ou não tinha. Então, se alguém quisesse dizer assim, é divino, tinha que dizer é filho de Deus, né? Ele é iluminado, ele é filho da luz. Então, o verbo, no princípio era o verbo, mas o verbo estava em Deus. O verbo era Deus. Então, ele faz esta construção para nos mostrar que este verbo, este logos, a palavra, é justamente a manifestação, né? É o amante, né? E qual é o resultado dessa manifestação, né? Ou dessa exteriorização? É o Filho, que é o quê? É o universo na sua totalidade absoluta, né? Então, realmente, ele é unigênito, ele é único, ele é gerado único, aonde todos nós estamos inseridos. Todos nós estamos neste universo, nós fazemos parte dessa criação, né? Portanto, nós somos o quê? Os amados, né? Então, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. Nós somos os amados por Ele, todos, né? O Cristo cósmico, né, é o Filho unigênito que está dentro de todos nós. A gente pode chamar de Cristo interno, ou esta mônada divina, esta centelha divina, né? Está em nós. E aí, quem nele crê, próximo slide, Rui, quem crê, né? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ora, não vamos entender aqui que é uma mera questão de crença, né? Ah, eu creio. Então, a gente vai se lembrar do credo católico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não é esse crer da boca para fora. Não é o crer acreditar, né? No último, acho que foi na última terça que foi o que falei, não, terça da semana anterior, acho, né? Em que o tema foi fé, e a gente falava que esse fé está muito mais para fidelidade do que para crença, né? É muito mais do que crença. É ter uma certeza tão absoluta que você sabe, você não acredita, né? Então, Pastorino diz assim: todos aqueles espíritos que, por sua evolução, chegam a compreender, a buscar e a conseguir a consciência cósmica, ou consciência do Cristo cósmico, né? Também denominada de união com o Cristo interno. Por quê? Porque acreditaram nas palavras desse manifestante divino. Então, ao acreditar, agiu dessa maneira, deu o salto, né? Então, todos estes conseguirão o quê? A vida imanente, a vida una com a divindade que está em todos, que está em tudo.
vida que flui internamente de dentro deles como fonte de água viva, aquele trecho que eu trouxe do diálogo de Jesus com a samaritana. Então ele diz assim, estes que já conseguiram, né, que já fizeram este encontro, que já deram este salto, estes não mais se perderão na ilusão da matéria, entre aspas, satânica, né? De Satã, do opositor, realmente, né? A matéria opositora, né? A ela regressando constantemente, vida após vida, mas empreenderão o caminho libertador da evolução sem fim. Né? Então, é realmente uma questão de crer, mas é um crer que nos leva a ter uma atitude diferente, né? A ter uma atitude realmente de espírito eterno, ou melhor, imortal, nos considerar irmãos de todos, né? Saber que temos uma longa curva de aprendizado, mas que o Cristo, que Deus está em nós e está em todas as outras pessoas e está em tudo, que nós estamos imersos, inseridos nele. Quanto mais a gente falar, pensar, refletir dentro deste sentido, mais isso vai se tornando forte na gente. Assim eu penso, né? E espero que um dia consigamos todos, né? Dar este salto e aí realmente experimentar e transcender este reino, né? Dar um upgrade, né? Em nossa vida. Então, é uma crença que ela representa, ela nos leva a um esforço, a um sacrifício, né? Sacrifício, sacro ofício, sacro facere, fazer sagrado, né? Consagrar a, né? Então, isso é de fundamental importância para a gente. Então, ele diz assim, aqueles que não creem e que se apegam à matéria, ao opositor, a Satanás, né? Ou seja, eles se julgam a si mesmos por sua própria atitude. Não precisa Jesus julgar. Né? Mulher adúltera, atira a primeira pedra, quem tiver as mãos limpas. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Não estão aqui? Nem tampouco eu te condenarei. Vá, não tornes a pecar. Né? Então, estes se julgam por si mesmos, ou melhor, se julgam a si mesmos por sua própria atitude. Ao renegar o Espírito, né? Lembrando, né? Mas aquele que se rebelar contra o Espírito Santo não será libertado nem neste século, nem no futuro, né? Conforme Mateus. Né? Ou seja, ao renegar o Espírito, estão renunciando espontaneamente à evolução. E nem nessa encarnação, nem na próxima, poderão ser libertados do karma. Né? Com efeito, então, ele nos diz assim, com efeito, a base ou o barema, né, do julgamento é este, é que a luz crística baixou até o mundo na manifestação de Jesus, porém, os homens preferiram as trevas, né, do que a luz. E por quê? Né? O que é que justifica esta preferência? As obras, né? O que a gente faz, né? São obras de separatismo, separativismo, né? De sectarismo, de divisão, de concorrência, de egoísmo, de ambição, né? De ódios, etc. Né? Isso tudo é mal, né? Porque mal no sentido de oposto ao bom. Bom só Deus. Então, o bom é estar alinhado
com a divindade é fazer a vontade dele, porque a vontade dele é o que é bom para a gente. O que está em oposição à vontade dele, a nossos interesses pessoais egoísticos, né, é mal, nesse sentido de estar em oposição ao que é bom. E alguém diz assim: sempre que existir um interesse personalístico ou egoístico, aí já está tudo deturpado, né? Não se pode falar de progredir, né? Não, como ele diz assim, não dá para acomodar no mesmo leito os nossos interesses e os interesses da divindade. Não dá para servir a dois senhores. Não dá. E o pior de tudo é que a gente fala sobre isso, mas a gente se vê no dia a dia com as nossas vontades. Primeiro a nossa, depois a dele, né? Seja feita a tua vontade, meu Pai, mas aí já estou eu aqui desejando a minha vontade. Então, realmente tem que ser assim, água mole em pedra dura, né? Bater essa cabecinha dura aqui, coração duro também, para que a gente consiga ir se aproximando. Já aqueles que agem e vivem a verdade, estes se aproximam vibracionalmente da luz. E aí deixam que nas suas próprias obras se manifestem, né? Uma árvore boa só dá bons frutos. Se o fruto não é bom, é porque a árvore ainda não é boa. Agora, se a árvore é boa, só dará bons frutos, porque não se colhem frutos maus em árvores boas, né? Então, estes deixarão que suas obras se manifestem, porque, sendo realizadas em união total com o amor, com Deus, são obras boas, né? Tem o próximo slide aí, Rui? Eu acho que eu fui falando e esqueci de pedir os slides, desculpa. Então, aí, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus cansou de dizer isso, né? Tanto que ele dizia para os judeus lá assim: o pai de vocês, né? Ele fala em vários trechos, tem o meu pai e tem o vosso pai. Podem olhar, leiam com atenção os trechos dos evangelhos. Em alguns momentos, Jesus diz assim, porque meu pai. Em outros trechos, ele diz assim, porque o vosso pai. Será que nós temos pais diferentes? Nós todos não somos filhos de Deus? Nem um pai só? Por que ele fala o meu pai e o vosso pai? Porque, na maioria dos casos, né, se não todos, né, o pai ainda não é o Criador. Muitos ainda têm como pai o Lúcifer, né? Porque é o que cultiva o estar aqui na matéria. Todos estes atrativos, todos esses prazeres, todas essas satisfações que advêm da matéria, que advêm do orgulho, que advêm do egoísmo, é querer juntar, é querer ter mais, né? Angariar mais. O principal ensinamento do Cristo foi a divisão, gente. Quando ele multiplicou os pães, foi para dividir. Então, né, quando ele repartiu, lembramos, né, aqueles 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús, depois da crucificação. O Cristo falando com eles, e eles sentiam o coração arder, mas não reconheciam o Cristo. Quando sentaram para cear, que aquele estranho partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Então, a gente reconhece o Cristo, a gente reconhece Jesus no dividir, no partir. O nosso grande aprendizado é abrir mão, é dividir, é compartilhar, né? Então, só que a gente faz o oposto. Então, é por isso que os homens amaram mais as trevas, porque a treva diz o seguinte: reúna, fique só para você, né?
Qual foi a primeira tentação? Jesus estava com fome, 40 dias no deserto. Primeira tentação: transforma essas pedras em pão, sacia a tua fome. E qual foi a resposta? Nem só de pão vive o homem, né? Mas vive de toda palavra que vem de Deus. Quais foram as outras tentações? Olha, se você me prestar culto, eu te darei o mundo. Esse mundo aqui foi dado para mim, eu vou te dar. Você tem que prestar culto para mim, né? O próprio povo hebreu, quando estava conduzido por Moisés, sendo libertado da escravidão do Egito, num certo ponto virou e fez assim: ó, aqui a gente está passando fome, acho que a gente quer voltar para lá. Lá pelo menos a gente comia, aqui a gente está passando fome. Quer dizer, prefere viver uma vida escravizada do que passar por um jejum e se libertar e aí ter acesso a uma água viva que descedenta para sempre, né? O meu maná é fazer a vontade de meu Pai. E aí não tem mais fome, né? Aí, para as nossas cabecinhas e corações duros, realmente são muitas e muitas e muitas e muitas encarnações, e aí, quem sabe, a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, Pastorino conclui assim: Jesus, o maior manifestante da divindade entre as criaturas terrenas, não veio para julgar os homens. Apontou o caminho com as suas palavras e muito mais, com seus exemplos, né? Nosso paizinho Francisco de Assis para os frati minori: vão e preguem o evangelho, se necessário usem palavras, né? Então foram os exemplos de Jesus, muito mais do que suas palavras, né? Que vieram dar este caminho para a gente. Mas deixou as criaturas livres para escolher a estrada longa ou a estrada curta, a estrada larga ou a porta estreita, né? A finalidade da encarnação de Jesus, do Cristo como Jesus, foi para conservar ou para preservar o mundo, dando-lhe seus exemplos, ensinando-lhe sua doutrina e derramando sobre o globo terrestre o seu sangue vivificador. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim: meu Deus, depois que o Cristo passou por aqui e inundou este planeta, né, desse amor maravilhoso que é um amor irresistível, né? Depois de tudo isso, de todos esses exemplos, de tanto fez, e a gente ainda está assim, desse jeito. Imagina se o Cristo não tivesse encarnado. Realmente eu acho que esse mundo não existia mais, a gente já teria destruído tudo, né? Então, a finalidade da encarnação foi de conservar e preservar o mundo, né? Esse último slide diz justamente isso: mas aquele que faz a verdade chega-se para a luz, para que sejam manifestadas as suas obras, porque foram feitas em Deus. É isso. Obrigado pelos ouvidos. Foi ótimo ter refletido sobre esse texto. Obrigado, Rui, por ter me dado essa parte do comentário do evangelista. Foi muito legal ter lido e ter refletido sobre essa passagem.